Olá, vamos para a leitura de mais uma psicografia. Hoje a gente vai conhecer o relato do espírito Jorge Balbicione. O Jorge vai contar pra gente como foi a última encarnação dele aqui na Terra. Só pra gente fazer uma síntese, ele se casou com a esposa do pai dele e depois o pai dele se tornou o obsessor dele. Ele passou por um bom tempo sendo obsidiado pelo próprio pai. Vamos entender um pouquinho mais essa psicografia? Ela foi trazida pela nossa querida médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapia de vidas passadas. Se você se interessa pelo assunto, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E agora, vamos ao relato. Passei a noite trabalhando. Precisava entregar a encomenda. Meu pai era arquiteto, eu, marceneiro, adorava o que fazia. Papai casou-se 3 vezes, mas eu era o único filho. Ele sempre se casava com mulheres bem mais novas. Jussara, sua atual esposa, me ligou e disse: seu pai foi hospitalizado, venha rápido. Eu tinha uma ligação muito forte com ele. Quando cheguei ao hospital, segurei em suas mãos e ele me falou: dê continuidade ao trabalho. Pai, você vai se recuperar. Dessa vez não, meu filho. Não deixe ninguém se aproximar de Jussara. Essas foram as suas últimas palavras. Jussara tinha a mesma idade que eu, 37 anos, e papai tinha 79. Ele conquistava mulheres novas com presentes, carro, apartamento, joias. Eu sabia que ela não o amava, estava com ele por interesse. No funeral havia muitos amigos. Papai era querido e simpático com todos. Voltamos para casa, Jussara e eu. Eu estava completamente triste. Amava o meu pai. Jussara veio me consolar, me fez um chá e disse: procure descansar. Amanhã conversaremos. Ela foi para o quarto. Eu fiquei no sofá até pegar no sono. Acordei no dia seguinte com cheirinho de café. Até então, meu olhar para a Jussara era como esposa do meu pai. Mas algo mudou. Ela preparou a mesa e me chamou para tomar café. Estava sem maquiagem, cabelos molhados e falou: vou te ajudar com os trabalhos. Sou arquiteta. Posso fazer os projetos para você executar. Você não precisa fazer isso. Mas eu quero. Seu pai não me deixava trabalhar. Eu passava meu tempo em estética, comprando roupas, uma vida fútil. Ele queria me agradar. O tempo passou, demos seguimento à empresa, mas a cada dia eu estava mais encantado com Jussara. Ela fez um projeto para um quarto de bebê e me levou para discutir os detalhes, cores, madeira, e depois perguntou: está com fome? Sim, hoje não tive tempo para almoçar. Vou fazer o jantar. Cozinho básico. Se você não se importar, está convidado. Respondi: claro que aceito. Tomei um banho e fui para o jantar. Entrei e o cheiro da comida estava ótimo. Surpreendi-me com o tempero e disse: estava muito bom. Obrigada. Ficamos em silêncio e depois ela falou: estou com medo de ficar nesse apartamento tão grande. Medo de quê? Pressentimentos. Parece que tem alguém me vigiando. Eu lhe disse: você está de luto. É natural que se sinta frágil. Você quer casar comigo? Você é solteiro. Eu sou viúva. Assim eu não fico sozinha. É só por isso? Ela respondeu: não, eu gosto de você.
Tenho admiração pelo que você é. É recente a morte do meu pai. Como posso me casar com você? A nossa vida só diz respeito a nós. Ninguém precisa saber o que fazemos. Não estou interessada no seu dinheiro. Eu tenho o meu. Eu disse a ela: eu aceito cuidar de você. Vou ser uma boa esposa, ela disse. Então, resolvemos nos unir. Estávamos felizes. Os negócios estavam indo bem. Jussara era amável. Chegamos em casa depois do trabalho. Acendemos as luzes e levamos um grande susto. A casa estava toda revirada. Pratos e copos quebrados no chão. Os sofás rasgados. Jussara falou: meu bem, entrou ladrão na casa. Chame a polícia. Os policiais averiguaram tudo e disseram: a casa não foi arrombada. Vamos falar com os empregados. Eles nos orientaram a colocar câmeras dentro da casa. Jussara ficou muito nervosa. Instalamos as câmeras por toda a casa e, passado um tempo, ocorreu novamente. Fomos ver nas câmeras e foi assustador. Os objetos voavam sozinhos e com muita força. Jussara entrou em desespero. No quarto, as roupas se rasgavam, travesseiros eram lançados longe. Pensei: meu Deus, o que pode ser isso? Eu disse a ela: vou contratar um especialista para instalar câmeras com alta resolução. Quem sabe vamos desvendar esse mistério. Dona Lourdes, que trabalhava na casa, falou: Senhor Jorge, são espíritos que estão fazendo isso. Procure ajuda espiritual. Jussara disse: Lourdes tem razão. Já ouvi falar que espírito não morre. Meu bem, vamos passar um tempo na casa dos meus pais. Não quero mais ficar aqui. Eu lhe falei: precisamos resolver isso e não fugir. Chamei um padre para benzer. O padre veio, orou e os copos saíram dos armários e voaram. Então, buscamos uma jovem médium. Ela falou: existem irmãos desencarnados nessa casa. Mas o que eles querem? Nem todos aceitam a morte do corpo físico. Querem suas vidas de volta. Além do seu pai, existem tantos outros como com ele. Eu disse: meu pai? Mas ele me amava. Éramos amigos. Sim, mas você se casou com a mulher dele e ele não está aceitando isso. A sua felicidade com Jussara o fere profundamente. Por que ele não vai para a luz? A médium respondeu: nem todos aceitam deixar seus amores na terra. Então eu tenho que me separar de Jussara? Não, ele precisa aceitar a sua nova condição. A médium começou a conversar com o meu pai. Irmão, sei que está sofrendo. Você e esses outros desencarnados se uniram por vibrações iguais. O seu tempo de aprendizado na Terra acabou. Uma mesa de vidro se quebrou por inteiro. E eu perguntei à médium: como ele consegue quebrar se não tem o corpo físico? O ódio tem poder de destruir. Ele está com ódio. Vamos fazer uma oração. Somente essa energia é capaz de acalmá-lo. Ele perde as forças. Depois das orações eu perguntei: eles ainda estão aqui? Não. Irmãos socorristas vieram e levaram a todos. E continue a orar por eles. A energia da oração vai trazer alívio para as suas almas. Mudamos de casa. Tudo o que aconteceu me despertou.
Eu não sabia que somos espíritos imortais e que todos nós que estamos encarnados somos espíritos temporariamente em um corpo físico e que eu não precisava me sentir culpado, pois não havia desrespeitado meu pai. Quando chegou o meu desencarne, por ter conhecimento de que o espírito não morre, aceitei ajuda logo após o desligamento do meu corpo físico. O reencontro com o meu pai foi emocionante. Ele falou: meu filho, perdoe o seu pai. Não tenho que te perdoar. Sei que ficou confuso após a sua morte. Nos abraçamos e choramos. Ele falou: venha morar comigo. Aqui também temos casa. Tudo aqui tem tecnologia avançada. Estou encantado com esse mundo dos espíritos. Após um tempo, chegou Jussara. Deus é inexplicável. Tudo nessa vida espiritual tem vida. Nada morre. No espírito, todas as experiências vividas, profissão, amizades, família, nada se perde. Não perdemos os nossos entes queridos. Eles estão todos vivos, esperando por nós, tudo ao seu tempo. Agradeço a médium Sônia Lopes, que escreve a minha história. Gente, que relato incrível, maravilhoso. Como abre os nossos olhos para a nossa vida terrena, alertando a gente como a gente está vivendo e alertando a gente sobre o mundo espiritual. É muito importante, enquanto a gente está aqui encarnado, falar sobre a morte. Muito claro aqui que ele deixa sobre a diferença que fez quando ele chegou no plano espiritual, né? Importante também quando a médium fala para ele sobre os apegos que a gente tem aqui, os apegos materiais e os apegos emocionais. Então, o pai dele não tinha apego na matéria, ele ficou preso na casa por conta da esposa, ele tinha apego a pessoas. E isso, infelizmente, é muito comum. É muito comum espíritos ficarem presos por pessoas aqui na Terra. Óbvio, por falta de conhecimento, né? E super interessante aqui, esse poder dos espíritos em manipular os objetos. Sim, eles têm esse poder. No caso do pai dele, foi por conta do ódio, né? Esse sentimento forte. Ele acaba, na verdade, a doutrina espírita ensina pra gente que os espíritos manipulam fluidos de pessoas ou pega fluidos da natureza para poder movimentar objetos. Então, sim, esse acontecimento de objetos serem movimentados por espíritos é real, meus amigos, é real. Como eu sempre falo aqui, né, espíritos em casa, quando a gente sabe que tem espíritos em algum lugar, e a gente sabe que tem, mas que fazem esse tipo de movimentos, de avisos, são espíritos precisando de ajuda, né? E aí vem essa forma que ele fala, né, que eles chamaram um padre para benzer a casa, e muito provavelmente, gente, o padre deve ter feito aquela, como se diz, exorcismo, né? Pedindo pro espírito ir embora, sai daqui. Gente, isso não funciona para espíritos, né? Muito pelo contrário, né? Eles dizem que quando a gente faz isso, eles dão risada, eles se divertem. O que precisou afastar eles? Quando eles chamaram a médium, que tinha o conhecimento espiritual, conversou com amor, falou para ele sobre o término do aprendizado dele aqui na Terra, que era para ele seguir o caminho de luz,
aí sim, ele conseguiu aceitar a ajuda dos socorristas, como ela fala, né? Dos socorristas espirituais que conseguiram levar ele embora. Então, por isso, essa importância da oração, tendo amor, não raiva, né? Querendo expulsar, porque ele está precisando de ajuda, né? Ele está tão assustado quanto nós. Então, é muito importante a prece, a oração para os espíritos feita com amor, compaixão, gentileza, entendimento. Só assim que a gente consegue encaminhar os espíritos. A gente não tem que afastar, que mandar embora. É simplesmente encaminhar, né? E também é importante, né? O pai dele, praticamente, como ele fala depois, que ele estava confuso, né? Por isso que ele estava fazendo isso. Então, pelo fato do pai não saber que tinha feito a passagem, o pai não sabia que tinha feito a passagem. O que ele pensou? Que o filho estava traindo ele, né? O filho e a esposa estavam traindo ele. Então, por isso que ele fez aquele circo todo na casa, né? Que acabou prejudicando ele mesmo, deixando ele preso lá, e o filho e a esposa. É importante também, né? O fato do filho ter aprendido com tudo isso sobre a imortalidade da alma, do espírito. Ele começou a se interessar pelo assunto durante a vida dele. E aí, quando ele faz a passagem, ele conta pra gente, quando ele faz a passagem, ele logo é resgatado, ele logo aceita ajuda e se encontra com o pai. E ele deixa muito claro, nada se perde, amores, né, conhecimento, nada se perde. Tudo tem o seu... Sempre vai existir o reencontro no tempo certo. Por isso a importância, gente, da gente estudar, da gente compreender o mundo espiritual, ter essa certeza, né? E um fato aqui que eu esqueci de comentar, muito legal, do pai, quando o Jorge faz a passagem, do pai convidar ele para morar na casa dele. E é exatamente isso, né? Nas colônias, os espíritos constroem a sua casa de acordo com a sua evolução, né? E os entes queridos que vão chegando podem morar junto. Olha que coisa linda, gente. Então, se você teve algum ente querido que fez a passagem, calma, né? É tudo, como ele fala aqui, tudo é passageiro, a nossa vida é passageira, né? O reencontro vai encontrar e a gente vai morar junto. Olha que coisa linda. Então, vamos estudar, meus amigos, vamos nos interessar pela doutrina espírita, lendo os livros de Allan Kardec, do Chico Xavier, tá? E vamos ficando cada vez mais craques nesse assunto, porque nenhum corpo aqui é eterno. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai voltar para nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Espero que vocês tenham gostado desse relato maravilhoso do Jorge Balbucione. É isso? Deixa eu só ter certeza. Balbicione. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, para esse conhecimento chegar a mais pessoas. E a gente se vê no próximo relato.